Sejam bem-vindos a essa live extremamente aleatória, né? Que eu resolvi fazer o meio-dia. Deixa eu ver que horas são exatamente. Quase meio, um pouquinho mais que meio-dia. Que eu resolvi fazer para quê, né? Para falar sobre um assunto que surgiu ontem lá no Telegram, que é o meu grupo, um grupo que tem cerca de 30 pessoas, onde eu envio conteúdos para eles diariamente, né? E um dos conteúdos que eu enviei para eles ontem foi o conteúdo, na verdade foi um grupo de áudios onde eu falei sobre o melhor método para leitura de partitura. Qual que é o melhor método para leitura de partitura? Qual que é o melhor livro para leitura de partitura? Qual que é o melhor livro que eu indico para leitura de partitura, né? Então essa conversa surgiu ontem no Telegram, lá para esse grupo, e aí eu resolvi vir gravar essa aula para passar para mais pessoas qual, na minha opinião, é o melhor método para leitura de partitura, né? Quais dos mais famosos métodos que a gente encontra, né? Tipo Pozzoli, Gramani, qual desses é o melhor e qual desses eu realmente indico para quem quer ficar bom de leitura de partitura, né? Para quem quer ser bom na leitura de partitura. Bom, vamos lá. A primeira coisa é que essa aula ela não é um review, né, de todos os métodos que existem por aí. Eu não quero falar sobre todos os métodos nessa aula. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso? Vai. Eu vou pegar todos os métodos que eu conheço, todos os que eu já estudei. Talvez eu estude alguns métodos extras só para ter uma gama grande, né, de métodos para eu poder falar mais profundamente sobre todos eles e dizer qual desses, na minha opinião, é o melhor, né? Qual desses métodos que é o melhor na minha opinião. Mas já existe um método, né? Ele na verdade ele não existe ainda, né? E aí você vai sacar o que eu estou querendo dizer. Ele não existe ainda porque esse método que eu considero ser o melhor método para aprendizagem de partitura, ele é um método que você cria, né? E já eu vou entrar nisso, tá? Então, primeiro, né, dos que existem por aí, eu indico Pozzoli. Tá? É um excelente livro para leitura de partitura, então eu indico o Pozzoli para quem está começando, apesar que eu não gosto do Pozzoli. Tá? Eu acho que o Pozzoli poderia melhorar em algumas coisas. Uma delas é que eu acho que as figuras se repetem às vezes desnecessariamente, né? Repete muita figura desnecessária e às vezes ele sobe de nível um pouco mais rápido do que é o esperado, tá? Então e fora o uso de pausas também, né? O Pozzoli ele tem ele usa muita pausa e isso me deixa a leitura meio chata. Então assim, o Pozzoli é bom para iniciante, e funciona, né? Eu estudei com Pozzoli. Na verdade, eu não comecei pelo Pozzoli, mas depois eu estudei Pozzoli. Eu uso exercícios do Pozzoli com alunos meus, alguns, tá? Mas não é não é o meu favorito, né? Não é um que se tivesse outros no mercado que fossem que tivessem a mesma didática do Pozzoli, provavelmente eu nem recomendaria ele, tá? O próximo é o Gramani, né? Gramani já é um pouco nível mais acadêmico, né? A galera que conhece o Gramani é o pessoal mais da faculdade, etc. Recomendo muito o Gramani, eu recomendo o Gramani mais do que o Pozzoli, tá? Mas o lance do Gramani, eu acho que você precisa ter uma pessoa que já tenha passado pelo Gramani o Pozzoli também, né? Você precisa também ter uma pessoa que já passou pelo Pozzoli para te ensinar o Pozzoli, obviamente. Mas o Gramani, ele tem umas coisinhas, umas sacadas que é muito melhor estudar com orientação de um professor, tá? Bom, mas vamos lá. Qual que é, então, para mim, o melhor método para leitura de partitura, né? Qual que é o método que eu olho e falo, caraca, esse é o super método, né? Como eu disse, esse método ele não existe ainda, né? O melhor método de partitura para você ele ainda não existe, né? E por que que ele não existe? Porque o melhor método de partitura, na minha opinião, é aquele que você cria para você estudar. É aquele que você cria, aquele que você compõe para resolver os seus problemas, tá? Então, assim,
Eu tenho o meu método de leitura de partitura, eu tenho a minha maneira de ensinar a ler partitura, enfim, e funciona para muita gente, resolve o problema de muita gente. O Pozzoli tem o método dele de ensinar partitura, a maneira que o livro está descrito para ensinar partitura, e funciona para muita gente, é material de apoio para muita gente. Inclusive eu uso algumas coisas do Pozzoli. Gramani é um excelente livro para leitura de partitura, inclusive eu uso alguns exercícios do Gramani nas minhas aulas, né? Só que nem Pozzoli, nem Gramani, nem Gabriel Ricardo foram feitos especialmente para você. Né? Esses métodos, né, ou essa maneira de trabalhar, que é, no caso, a minha maneira de trabalhar, ela não foi desenvolvida para você. Elas foram desenvolvidas para resolver problemas gerais. Né? Então, o que o Pozzoli fez? Né? O que é o livro do Pozzoli? É um livro aonde que a metodologia que está descrita lá resolve um problema de uma pessoa do zero, né, e faz com que ela leia uma partitura. Gramani é a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa com os meus alunos. O problema é que quando você não tem um acompanhamento de um professor, né, ou quando você está na luta sozinho, fica difícil, né, você estudar esses métodos e resolver os seus problemas. Como assim, Gabriel? Porque às vezes o seu problema é um grupo de semicolcheia e uma tercina. Toda vez que aparece semicolcheia e tercina, você não consegue ler. Trava a sua cabeça, você não consegue. Só que assim, dentro do Pozzoli, ou dentro do Gramani, ou dentro do meu método, a gente não trabalha focado em semicolcheia e tercina. Né? Por mais que a gente faça vários exercícios, né, e com os meus alunos particulares, eu conheço eles, eu falo, então esse é o seu problema, então a gente vai fazer exercício em cima disso. Se você não tiver um professor para fazer um exercício em cima disso, método nenhum vai te ajudar. E aí o que você tem que fazer? E qual que é o que eu recomendo, né? Qual é o método que eu recomendo para você daí? Eu recomendo que você aprenda os 7 padrões, deixa eu ver se é 7 mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 padrões básicos de leitura de partitura, né? O que eu chamo de padrões, né? O Pozzoli chama de grupos, na verdade eu chamo de palavras, né? Então, você aprender essas 7 palavras básicas, né? Ou padrões básicos de ritmo, né? Então, eu recomendo que você aprenda esses 7 padrões e que você crie exercícios com esses padrões. Então, por exemplo, se o meu problema é semicolcheia e depois uma tercina, eu vou e crio 100 exercícios de semicolcheia com tercina, ou 200 exercícios de semicolcheia com tercina, e aí vou resolver o meu problema. Né? Então, hoje em dia, eu não pego livro de partitura, tipo Pozzoli para estudar, eu não pego Gramani para estudar, eu não pego método nenhum para estudar. E eu recomendo que os meus alunos iniciantes também façam isso. Né? Por que os meus alunos iniciantes vêm estudar comigo? Eles vêm estudar comigo para entender as ideias, né? Ter uma referência, aprender as palavras, entender os sons, como é que funciona e etc. Mas quando eles entram na aula, a primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: vocês precisam compor os exercícios de vocês, né? Inclusive eu recomendo muito mais que eles componham os exercícios do que eles fiquem seguindo os exercícios que eu faço. Né? Então, qual que é o melhor método para leitura de partitura? O melhor método para leitura de partitura é aquele que você cria para resolver os seus próprios problemas. Por quê? O Pozzoli resolve problemas gerais. Gramani resolve problemas gerais. Gabriel Ricardo resolve problemas gerais. Agora, se o seu problema é semicolcheia com tercina, por exemplo, ninguém dedica vou escrever um livro só sobre semicolcheia e tercina. Ninguém vai fazer isso. Então, você mesmo vai e faz isso. Você cria 100, 200, 300 exercícios para resolver o seu problema de semicolcheia com tercina. Né? Então, assim, hoje em dia, eu não vou atrás de nenhum método de leitura de partitura. E não é porque eu já sei ler partitura, leio partitura pra caramba, não é. Eu recomendo que os meus alunos iniciantes, aqueles que estão começando hoje, que eles mesmos criem os seus próprios exercícios. Porque assim, eles resolvem os problemas que eles têm. Né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que tem uma baita de dificuldade para ler semicolcheia pontuada colcheia pontuada com semicolcheia. Né? É uma dificuldade absurda. O que a gente faz na aula?
só semicolcheia pontuada com só colcheia pontuada com semicolcheia, colcheia pontuada com semicolcheia. Por quê? Se eu for atrás de um método que trabalha isso, eu não vou encontrar. Né? Por exemplo, no Pozzoli tem semicolcheia pontuada com semicolcheia? Tem, mas é umas 3, 4 páginas e já era. Né? E aí ele some, por quê? Porque o foco dele é te ensinar a ler partitura. Né? Ele não vai ficar focando em resolver probleminhas específicos que são seus. Né? Então, na minha opinião, o melhor método para você estudar partitura não é o Pozzoli, não é Gramani, não é Gabriel Ricardo, não é Bona, não é nenhum desses. Né? O melhor método é aquele que você cria. E como é que eu faço para criar, Gabriel? Aprende os padrões básicos, né? São 7 ou 8 padrões básicos. Aprende esses padrões básicos e cria exercícios com eles. Né? O que era o leitura diária? Uma série que eu fazia até um tempo atrás, onde todo dia eu postava uns 10 vídeos lendo exercícios de partitura. Era eu praticando a minha leitura, né? Eu sorteava as figuras que eu queria, semicolcheia, colcheia, sorteava. As pessoas acham que eu pegava leitura diária e eu sentava, né? Pegava uma coisa pronta ou eu mesmo escrevia, né? E estudava e aí mandava, e aí gravava, né? E mandava ver. Só que não, o leitura diária para mim era um treino de leitura à primeira vista dos padrões básicos. Eu queria melhorar a minha leitura à primeira vista dos padrões básicos. Então o que eu fazia? Eu sorteava as figuras, né? Eu escrevia lá sorteando, não tô nem vendo o que eu estou escrevendo, só vou escrevendo, né? E aí eu ligava a câmera e gravava de primeira, né? Assim, provável, a maioria daqueles vídeos eu gravei de primeira, no máximo, né, a outra minoria assim que não foi de primeira, no máximo eu levei 3 vezes para 3 gravações para gravar. Né, os mais complexos, assim. Então, por quê? Ah, Gabriel, tá falando isso só para mostrar que ler partitura é bonzão. Não, não é isso a ideia. Eu tô dizendo que o treino, né? Eu não precisei pegar um método de leitura à primeira vista, né? Eu montei o meu método de leitura à primeira vista. E qual que era o meu método de leitura à primeira vista? Ler 10 exercícios por dia leitura de leitura à primeira vista, com a câmera ainda, que era para deixar o nervosismo um pouquinho maior. E ali, ó, todo dia. Eu postava de 3 a 10 exercícios de leitura diária, todo dia. O que aconteceu? Fiquei muito bom de ler leitura à primeira vista de palavras simples, né? Como grupo de semicolcheia, grupo de colcheia, 2 colcheias com colcheia, etc. Enfim, os padrões básicos. Então, qual que é o melhor método para leitura de partitura? O melhor método é aquele que você cria, tá? Aprenda os padrões, identifica quais são as suas dificuldades e cria um exercício, ou seja, na verdade, cria vários exercícios, tá? Com esse método, tá? Esse método seu, um método que resolve o seu problema, né? Porque o Pozzoli resolve problemas gerais, o Gramani resolve problemas gerais, o Gabriel Ricardo resolve problemas gerais, a não ser que você seja meu aluno particular, né? Se você for meu aluno ou se você é aluno de algum curso meu, aí não, né? Aí você tem uma atenção especial, enfim, é outra coisa. Mas se você assiste os meus vídeos aqui, eu resolvo problemas gerais, né? Eu não resolvo problemas específicos seus. Né? De novo, diferente dos meus alunos particulares. Os meus alunos particulares, eu resolvo problemas específicos deles, né? Então é outra coisa. Mas se você me assiste aqui, né, esse conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui, é para resolver problemas gerais. Né? Pozzoli resolve problemas gerais, Gramani resolve problemas gerais, tá? Então, qual que é o melhor método? Aquele que você cria para resolver os seus problemas, tá? Gente, essa foi a aula, tá? Foi uma live meio aleatória, do nada, caiu a internet, foi num horário que geralmente eu não faço, mas tá tudo bem, acontece, tá? Essa aula vai ficar disponível no YouTube, como ela caiu, ela não vai ficar disponível aqui no Instagram, beleza? Então ela vai ficar disponível no YouTube, eu acho que hoje mesmo, tá? Hoje é sexta-feira, hoje mesmo, já tarde, ela já vai estar lá no YouTube.
E aí você pode rever quando você quiser. Se você já está vendo ela no YouTube, tá? Deixa um like aí para mim se você gostou de saber qual que, na minha opinião, é o melhor método. Lembrando que essa aula não era um review de métodos, né? Depois eu vou pegar todos, vou gravar uma aula sobre todos que eu já estudei, o que eu acho de cada um deles. Vou estudar alguns extras para falar de mais métodos ainda, fazer uma aula bem completa, explicando todos. Mas, enfim, para mim, o melhor método, sem dúvida, sempre vai ser o método que você cria para você resolver os seus problemas, tá? Então, deixa um like se você curtiu esse vídeo, compartilha para outras pessoas, tá? E comenta, né? O que você achou, né? Qual método que você já estudou, né? Você estudou o Bona, você estudou o Pozzoli, você estudou Gramani, enfim, você estudou com um método que era específico do seu professor, você estudou comigo, se você é meu aluno, né? Enfim, deixa um comentário aí para eu saber com qual método você estudou, o que você acha daquele método e se você concorda comigo que o melhor método é aquele que você cria para resolver os seus próprios problemas, tá? Falou!